tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o assunto que é mais polêmico do que novela das 9, o dízimo. Eu sei que é só de mencionar essa palavra já dá um frio na espinha de muita gente, mas calma, respira fundo e fica comigo até o final, porque vou esclarecer as maiores dúvidas e, quem sabe, até arrancar umas risadas. Então, anota aí as perguntas que vou responder. O dízimo é obrigatório ou é tipo aquelas promoções pague se quiser? Posso distribuir o dízimo como se fosse presente de Natal ou tem que ir tudo para a igreja? E o mais importante, se eu não der o dízimo, o gafanhoto vai destruir minha plantação de tomate? Ah, antes de começarmos, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque quem avisa, amigo é. Não quero que você perca nenhuma notificação, especialmente porque nunca se sabe quando vou postar um vídeo polêmico como esse. Agora, imagina só. Uma vez eu estava na igreja e o pastor soltou a seguinte pérola: quem não dá o dízimo não vai para o céu, rapaz. Quase caí do banco. Ele pegou um pedaço da Bíblia aqui, outro ali, misturou como quem faz um bolo sem receita e pronto, decretou a sentença. Mas, gente, essa interpretação aí é mais torta do que o bolo da minha tia-avó. E não para por aí. Teve uma irmã que me contou que certa vez a mãe dela estava doente e precisava de um remédio urgente, mas o que ela fez? Disse que não podia usar o dinheiro porque era para o dízimo. A mãe quase precisou de um milagre para sobreviver sem o remédio, mas a irmã ficou firme na ideia de que aquele dinheiro era sagrado. Olha só, se isso não é confusão mental, eu não sei o que é. Mas eu entendo, viu? Todo mundo tem dúvidas sobre o dízimo. O problema é que, às vezes, essas dúvidas geram situações mais embaraçosas do que esquecer o aniversário de casamento. Já ouvi histórias de pastores: se você não der o dízimo, nem precisa voltar na igreja. A minha avó passou por isso e ficou tão triste que pensei que ia precisar de terapias depois. Enfim, o ponto é que a gente precisa ter cuidado para não cair em furada. Tem muito lobo por aí usando pele de cordeiro, mas mais parece pele de urso de tão grosseiro. E por causa dessas histórias malucas, resolvi gravar esse vídeo. Agora, se você está pensando que o dízimo é só mais uma forma de arrancar seu suado dinheirinho, espera aí. Vamos voltar lá no início da Bíblia, porque Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, mas ele fez isso sem nem ninguém pedir. Era tipo um presente voluntário para Melquisedeque depois de uma batalha. Naquela época, eles nem usavam dinheiro como hoje. Então, o dízimo era basicamente o primeiro crowdfunding da história. E tem mais. Sabia que o Antigo Testamento, o dízimo chegava a 23,33%? Isso mesmo. Se fosse hoje, ia ser mais do que aqueles juros que o banco cobra quando você atrasa a fatura do cartão. A questão é que o dízimo naquela época funcionava quase como um imposto para manter as coisas em ordem. Mas aí, pulando para o Novo Testamento, Jesus, que também era judeu e seguia a lei da época, falou sobre o dízimo, mas de um jeito que deixa muita gente confusa até hoje. E o que isso significa para a gente hoje? Bem, Jesus veio para cumprir a lei, mas com a sua morte começou uma nova aliança. Então, não, você não vai ser amaldiçoado se não der o dízimo. Você não está mais sobre aquele sistema antigo. Em vez disso, Paulo fala sobre contribuir conforme o que o coração mandar, sem aquela pressão toda. Eu, por exemplo, sempre dei o dízimo como uma forma de agradecer a Deus, mas também aprendi que isso deve ser feito com alegria e não como uma obrigação que você faz suar frio toda vez que vê o boleto da igreja. Agora, se você está se perguntando: mas irmão, mas pastor, eu tenho que dar tudo na igreja? Ou posso dividir com quem precisa? Olha, no Novo Testamento não tem uma regra dizendo exatamente onde você deva dar.
A ideia é que você contribua onde acredita que fará a diferença. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque vou compartilhar com você essa questão e, quem sabe, te ajudar a tomar a melhor decisão para a sua vida e a sua fé. E lembre-se, o mais importante do que o dízimo é o seu coração estar no lugar certo. Vamos junto nessa jornada, porque com fé e bom humor é a melhor forma de encarar a vida. Vamos combinar uma coisa? O dízimo na Bíblia é como aquele imposto que a gente paga todo mês e não vê a cor do dinheiro, só que na versão Israel antiga. O pessoal de Israel tinha que pagar para manter a obra de Deus funcionando e ajudar os levitas e sacerdotes, que eram tipo servidores públicos do templo. Quando eles davam aquele migué, e não pagavam, a coisa desandava. Era como se todo mundo entrasse em greve e as coisas de Deus ficassem paradas. Imagina só o templo fechado, nada de pregação, ninguém para dizer o que é certo ou errado, a galera voltava a fazer besteira e aí vinham as maldições, tipo plantar e não colher ou juntar dinheiro em saco furado. Olha que situação. Agora, sobre aquela famosa passagem em Malaquias 3:8, que muitos pastores adoram usar para dar uma apavorada na galera sobre o dízimo, vamos lá. Essa história de roubar de Deus era específica para o pessoal de Israel. Não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, onde não temos mais aquele esquema de templo e sacerdotes da época. E aí vem Jesus no Novo Testamento, falando para os fariseus sobre os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas dando aquela cutucada. Vocês estão esquecendo do mais importante, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Ou seja, Jesus estava falando da hipocrisia deles, que se preocupavam mais com o dízimo das ervinhas do que com o que realmente importava. Isso não quer dizer que todo mundo tem que dar o dízimo hoje, porque Jesus era judeu e estava vivendo sobre a lei de Moisés. Ele não ia dar um passo em falso para não perder a missão, né? E mais, a nova aliança que nos livrou de todas aquelas regras da lei de Moisés só começou depois da morte e ressurreição de Jesus. Até lá, Jesus estava cumprindo a lei direitinho. Então calma, não precisa pirar achando que vai ser amaldiçoado se não der o dízimo. Na verdade, se fosse para seguir ao pé da letra, a gente teria que dar uns 23% da renda, o que seria um pesadelo para muita gente hoje em dia. E a Bíblia recomenda é contribuir conforme a generosidade do coração, não por obrigação. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, manda cada um dar conforme determinou no coração, sem pesar e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E olha só, eu mesmo já experimentei os dois lados. Teve uma época em que eu não estabelecia uma porcentagem fixa para dar, e acabava não ajudando tanto. Depois que voltei a dar o dízimo, me senti muito melhor. É uma forma de disciplina para mim. E fico grato para poder ajudar na obra de Deus. Então, meus irmãos, o foco é a generosidade e a disposição do coração. Claro, o dinheiro é necessário para manter a igreja funcionando, pagar as contas e apoiar as ações sociais. Mas não fiquem paranoicos, achando que tem que dar exatamente 10% do bruto ou do líquido. O importante é ajudar conforme as suas condições e com alegria no coração, sem medo de ser amaldiçoado. E para finalizar, lembre-se que é importante saber onde seu dinheiro está indo. Transparência é fundamental na igreja e todos têm o direito de saber como os recursos são utilizados. Isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras e motivadas a contribuir ainda mais. Então é isso, galera. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Não se esqueçam de compartilhar esse conhecimento, porque tem muita gente por aí que ainda fica com a pulga atrás da orelha sobre esse assunto. Deus os abençoe e até o próximo papo, galera. Valeu!